Paz do Senhor, podem sentar. Sejamos gratos. Só tem um Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Sejamos gratos. Tem um Deus, Autor da vida, Criador de todas as coisas. Sejamos gratos a Ele. Sem que nós conheçamos Deus no esplendor da sua grandeza, temos uma boa ideia de Deus pelo revelado na Bíblia, mas o duro é encaixar Deus na sua grandeza no nosso cérebro. De uma maneira que Deus é muito grande, a palavra do Senhor diz que Ele nos conheceu e nos amou antes da fundação do mundo. Sejamos gratos. Nós não somos um acaso na história. E para Deus, o Criador, não é importante a nossa altura, a nossa cor, nem se sou mais ou menos inteligente, mais ou menos rico. Para Deus, é importante que nós somos criados à sua imagem e semelhança. Ele nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo. Você olha no espelho, você fala: talvez eu sou um acaso da história. A palavra de Deus diz que nós não somos acaso da história, nós somos conhecidos e amados antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor diz que Deus nos amou, mesmo que nós viéssemos a ser pecadores. Nós nascemos em pecado, nós nascemos em Adão. E nós recebemos um corpo terreno vindo do pó, como Deus criou, da descendência de Adão. Nós nascemos em Adão, nós nascemos em pecado e nós nascemos debaixo das maldições do jardim do Éden. Ainda assim, Deus nos amou e continuou nos amando. Sejamos gratos. O Brasil é o maior produtor de alimento do mundo. 25% de todo o alimento do mundo é produzido pelo nosso agronegócio. É uma coisa maravilhosa. Mas preciso falar para você que o agronegócio usa agrotóxico. E usa agrotóxico porque a terra foi amaldiçoada. Nós nascemos em pecado, num planeta amaldiçoado, com maldições que estão em pé, porque Deus as proferiu. Ainda assim Deus continuou nos amando. O Senhor disse que as mulheres teriam dores no parto, mas não é só dor física, não é? Principalmente quando a mulher vai ser mãe pela primeira vez, tem toda uma agonia, não é? Será que o parto vai ser bom? Será que não vai? Será que o doutor vai estar lá na hora certa, esse doutor que eu conheço? Será que vai ser um parto difícil? Será que não será? Será que vai ser às 2 da manhã, 3 da tarde? É uma agonia, fora a dor na hora do parto. E o Senhor disse que as mulheres teriam dores na hora do parto. O Senhor disse que nós só teríamos sustento com suor do rosto. E nós vivemos num mundo que tem violência, que tem injustiça, porque nós estamos debaixo das maldições do jardim do Éden. Vivemos debaixo dessas maldições. O nosso corpo envelhece, ele veio do pó e vai para o pó por causa dessas maldições. A morte entrou no mundo na hora que nos tornamos pecadores, na hora que Adão e Eva se distanciaram de Deus e nós, seus descendentes, nascemos em pecado, expulsos do jardim do Éden e vivemos debaixo desse mundo cheio de maldição. Ainda assim, apesar de sermos pecadores e separados de Deus, Deus continuou nos amando e Deus continuou com o propósito de nos salvar. Sejamos gratos. A palavra de Deus, nessa grandeza de Deus, fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes que houvesse Adão e Eva, antes que houvesse Jardim do Éden, antes que existíssemos, o Senhor determinou que Ele nos salvaria em Jesus. Mas como Deus determinou lá na Trindade, antes da fundação do mundo, ninguém sabia. A Bíblia chama isso de mistério oculto. Porque ninguém sabia, era uma decisão na Trindade.
nós nem existíamos, íamos nascer em pecado, ia ter maldições sobre nós, mas Deus nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo e resolveu que ia nos salvar em Jesus antes da fundação do mundo. E isso era sabido na cabeça do Trino Deus, ninguém mais sabia. A Bíblia chama isso de mistério oculto. Mas a palavra do Senhor passou a revelar o mistério oculto pelos profetas, pelo ensino de Jesus e pelos apóstolos. Agora o mistério não é mais oculto. Agora nós sabemos que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Agora sabemos que a decisão de nos salvar em Jesus é antes da fundação do mundo. Agora nós sabemos que nós não somos um acaso. Agora nós sabemos que o amor de Deus é incondicional. Nós que estamos em Cristo, nada nos separa do amor de Deus. A tribulação, a angústia, a perseguição, a morte ou a vida, anjos ou demônios, nada nos separa do amor de Deus. Sejamos gratos, porque é um amor desde a eternidade. Sejamos gratos ao Senhor. Senhor Jesus, se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas 22, 19. Lucas 22, 19, o Senhor Jesus tomou o pão e deu graças. Lucas 22, 19, tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Verso 20, da mesma forma, com aquele copo lá de vinho judaico, depois da ceia tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A Bíblia diz que existimos porque Deus nos criou. A Bíblia diz que em Deus nós existimos, nós nos movemos, nós respiramos, e que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e se não se renovassem, nós não estaríamos vivos. Então sejamos gratos, porque Ele nos criou, Ele nos deu existência, e Ele continua nos amando, e Ele provê o pão de cada dia. Jesus pegou o pão judaico na ceia judaica e deu graças. O sustento necessário para o nosso corpo, o alimento necessário para o nosso corpo, vem de Deus. Todas as frutas, todas as verduras, se você come bicho aí, carne, tudo foi criado por Deus. Tudo vem de Deus. Sejamos gratos. Nós não teríamos tantas décadas de vida se não houvesse o pão diário. Jesus pegou o pão e deu graças. Mas Ele usou aquele pão também como símbolo do seu sacrifício por nós, que também é uma dádiva de Deus. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Agora Jesus, enquanto homem, precisava dar graças pelo pão físico, o alimento que vai para o estômago. Jesus não precisava dar graças pelo pão da vida, porque Ele não tem pecado, Ele não precisava de que ninguém morresse por Ele, Ele é eterno, Ele não precisava. Mas o nosso Criador, que providencia o pão nosso de cada dia, é o mesmo que providenciou o pão vivo que desce do céu. No ensino de Jesus, Ele veio enviado pelo Pai, mas é uma decisão lá na Trindade. Ele vem enviado pelo Pai, mas Ele também quer vir. Ele morreu na cruz pelo desejo do nosso Pai Celestial, porque está escrito na Bíblia, mas Ele também quis morrer por nós. Ele também morreu de maneira voluntária. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. É assim que funciona na Trindade. É unidade de essência, unidade de atributos, unidade de vontade. Às vezes as tarefas são distintas,
mas unidade total de vontade, de essência e de atributos. Enviado pelo Pai, na plenitude do Espírito Santo, Jesus tornou-se homem e Ele é o pão vivo que desceu do céu, para que nós, que nascemos em pecado, debaixo daquelas maldições, fôssemos resgatados dessa condição de separação de Deus, de perdidos, de amaldiçoados. Em Cristo Jesus somos perdoados dos nossos pecados e recebemos vida eterna e nos reconectamos com o Trino Deus. Em Cristo Jesus nós somos salvos. Agora, tem palavras que nós falamos de maneira automática. Nós falamos que somos salvos, mas é sempre bom perguntar: salvo do quê? Do que Jesus te salva? Ele nos salva, em primeiro lugar, do pecado. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Quando Ele resolve o problema do pecado, Ele está nos salvando do pecado. E quando Ele nos salva do pecado, Ele também está nos salvando da consequência do pecado, que é a morte. E quando Ele nos salva do pecado e da morte, Ele também nos salva de toda a autoridade que o diabo podia ter em nós, sobre nós, porque estávamos separados de Deus. Agora, em Cristo Jesus, não estamos mais separados. Aliás, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, com autoridade sobre as forças das trevas. Tudo isso por causa de Jesus. Porque Deus, que nos amou antes da fundação do mundo, não só nos dá o pão diário, mas nos deu o pão vivo que desceu do céu, para que fôssemos salvos do pecado, da morte, do diabo e do lago de fogo. Isso que é ser salvo. Nós não vamos para o lago de fogo. Quando nós morremos, nós vamos para o paraíso, nós não vamos para o Hades, que é o inferno. Posteriormente, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Nós nem vamos para o inferno, nós nem vamos para o lago de fogo, nós somos salvos. Nós vamos para o paraíso, para a vida eterna, para a Nova Jerusalém, porque Deus, que nos deu o pão diário, também nos deu o pão da vida. Sejamos gratos. Fomos resgatados do pecado, do diabo, da morte, do lago de fogo. Agora somos benditos em Cristo e nada nos separa do amor de Deus. Sejamos gratos. Mas os crentes vivem como se não tivesse uma vitória maravilhosa prometida pelo Senhor nas Escrituras. Um dia desse falarei disso a partir do profeta Oséias, mas hoje não. Mas o apóstolo Paulo, falando disso e citando Oséias, 1 Coríntios, verso 15, 1 Coríntios, capítulo 15, é um longo capítulo. Pensa no capítulo bonito esse aqui, 1 Coríntios 15, fala da ressurreição dos santos. Fala de como nós estamos vivendo aqui na terra, um corpo que se corrompe, nós morreremos, seremos sepultados, sepultamos em corrupção e vamos ressuscitar com corpo glorioso, incorruptível, eterno, um corpo celestial. Esse capítulo está falando disso, é um longo capítulo e muito bonito. 1 Coríntios 15, verso 55, citando Amós mais ou menos, porque o apóstolo Paulo mudou um pouco. Onde está, ó morte, a sua vitória? Para quem está em Cristo, ela não tem poder nenhum mais. Para quem está em Cristo, a morte morreu, nós temos vida eterna. A morte morreu quando Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, quando Ele disse: tudo está consumado. A morte morreu, ela não tem poder sobre nós. Quando nós morremos, vamos para o paraíso na presença de Deus, e estaremos tão vivos como Moisés e Elias estavam no monte da transfiguração. Você já parou para pensar nisso? Que Moisés já tinha morrido mais ou menos 1.600 anos quando ele está no monte da transfiguração com Jesus.
Você parou para pensar que Elias já tinha morrido há uns 13 séculos? Ou se eu errei nos cálculos aí da época de nascimento do Elias, mas muitos séculos antes de Jesus, eles estavam lá. A morte morreu quando Jesus morreu por nós. Nós temos vida eterna. Ó morte, onde está a sua vitória? Contra nós não tem vitória nenhuma. Sejamos gratos, fomos resgatados daquelas maldições. E o verso 56 diz, o aguilhão, a gente às vezes não sabe nem o que é salvo do quê, né? Quanto mais aguilhão. Você sabe o que é aguilhão? É uma coisa pontuda, penetrante, como uma lança, por exemplo. Um lençol também tem uma ponta pontuda, penetrante. O aguilhão da morte é o pecado, mas Jesus resolveu o problema do pecado na cruz, então Ele resolveu o problema da morte, porque a morte entrou no mundo por causa do pecado, é bem claro lá em Gênesis. O salário do pecado é a morte, Ele morreu por nós. Nós o recebemos e confessamos como Senhor Salvador, nós somos perdoados, nós temos vida eterna, a morte não tem mais ponta penetrante, ela não tem mais como enganchar, como um anzol, ela não tem mais como perfurar, nas palavras de Oséias, ela não tem mais como praguejar, ela não tem como colocar praga em nós, fomos resgatados. Fomos redimidos. Redimidos é outra palavra que a gente fala, mas nem sempre o crente sabe. Pensa aí na sua cabeça. Você é redimido do quê? É bom entrar isso na sua cabeça. Redimido significa liberto. O escravo, ele era redimido quando alguém no mercado pagava o preço, lá no Império Romano. Em seguida dizia, ele custa R$1.000, lógico que esse não era o dinheiro. Ele custa R$1.000, eu vou pagar R$1.000 para ele. Em seguida falava para o escravo, você está livre, pode ir embora. Isso era ser redimido. Quando a palavra de Deus diz que Jesus nos redimiu, Ele nos redimiu do senhorio do pecado em nossas vidas. Ele nos redimiu do senhorio da morte em nossas vidas. Ele pagou o preço e falou para os senhores anteriores, está liberto, pecado, ele está liberto, morte, ele está liberto, Satanás que tinha algum poder sobre essa criatura de Deus, está liberto, lago de fogo, tem vaga, esse aqui não vai, tem mais vaga aí, ele está liberto. Sejamos gratos. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Presta atenção, verso 57. Mas graças a Deus, sejamos gratos, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos gratos a Deus, graças a Deus, temos vitória contra o pecado, o diabo e a morte, o lago de fogo. Nós somos eternos em Cristo, nada nos separa do amor de Deus. Sejamos gratos. Esse é o 12º dia que ora pelo 12º mês, que lembra do Natal, e a pastora Elaine citou muito bem, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, ele é o herdeiro do trono de Davi, ele é rei por toda a eternidade, de um reino eterno da descendência de Davi, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu governo vai estender muito por toda a terra, todos os povos, todas as línguas. Ele venceu, ele veio, ele venceu, nós somos vitoriosos nele, mas graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo, vitória segura, está consolidada, está consumada, sejamos gratos. Às vezes eu tenho que viajar muito de avião, mas por causa do Covid não viajei nada em 2020, 2021 começou agora.
Dá um medinho, dá, né? E se o avião cair, vou morrer, e tem minha família ainda e tal. Bom, se eu morrer, eu tenho vida eterna em Cristo Jesus, eu faço uma oração para quem sabe não morrer nesse voo, nesse voo que vai começar agora, mas eu falo, Senhor, mas se morrer, morrer. Está tudo consumado em Cristo Jesus. E graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. A morte morreu quando nós recebemos Cristo e quando Ele morreu por nós ali na cruz. Sejamos gratos ao Senhor. Sejamos gratos, nós não estamos presos nas circunstâncias humanas, ainda vivemos debaixo das consequências das maldições, mas somos benditos em Cristo, nós estamos no Senhor, nós temos vida eterna no Senhor, sejamos gratos. Agora isso aqui é uma possibilidade, nós temos que escolher, nós temos a possibilidade, você pode abrir em Colossenses capítulo 3, verso 17, Colossenses 3,17, mas essa aqui é uma opção que nós temos que fazer. Nós temos a possibilidade de optar que tudo que eu falar, tudo que eu vier a fazer, tudo que eu falar, tudo que eu fizer, eu posso fazer em Jesus, por meio de Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, mas eu tenho que optar. Hoje, porque somos redimidos em Cristo Jesus, libertos do pecado, do diabo e da morte, nós temos a opção de tudo que eu vou falar, de tudo que eu vou fazer em Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus e por meio de Jesus. Sejamos gratos, nós podemos fazer isso. E devemos lamentar se não viermos a fazer. Todas as nossas palavras e as nossas ações deveriam ser, a partir do momento que nós somos redimidos em Cristo, deveriam ser decisões. Eu vou falar isso, mas eu vou falar em nome de Jesus, em Jesus, por meio de Jesus, para a glória de Jesus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer em nome de Jesus, por Jesus, para a glória de Jesus. Sejamos gratos, nós podemos fazer isso, porque nós fomos redimidos pelo Senhor, e façamos isso com gratidão, com ações de graça. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavras, ou em ação, ou em obras, faço em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Faça tudo o que vier a fazer em nome de Jesus, por meio de Jesus, para a glória de Jesus, dando graças a Deus Pai que enviou seu Filho. Sejamos gratos, podemos falar e agir em Jesus, por meio de Jesus, para a glória de Jesus, e com ações de graça. É uma possibilidade que nós não deveríamos abrir mão, e se abrirmos mão de falar em Jesus, por Jesus, para a glória do Senhor, ou de agir em Jesus, por meio de Jesus, para a glória do Senhor, se abrirmos mão, deveríamos lamentar muito isso, porque isso não vai glorificar o Senhor e nem vai nos dar plenitude do Espírito, mas nós podemos ser gratos. Agora eu tenho eternidade, agora eu sou filho de Deus, agora eu sou abençoado, agora nada me separa do amor de Deus, não há mais condenação, e eu posso, tudo que eu falar e fizer, eu posso fazer em nome de Jesus, para a glória do Senhor, no poder do Espírito Santo, porque eu estou nele, eu sou dele, e isso é motivo de alegria e gratidão. Sejamos gratos. Nós temos que aprender a ser gratos, irmãos. É muito ensinado ao longo da Bíblia, tem versos e mais versos nos Salmos. Você não imagina, dá para escrever um livro inteiro sobre gratidão. Mas eu quero ler um verso famoso, Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Não andem ansiosos, apresentem os seus pedidos por meio de súplicas, orações, com ação de graça, e a paz de Jesus vai invadir seu coração. Sejamos gratos. Agora vamos falar isso de maneira real. O Deus que nos amou e nos conheceu antes da fundação do mundo, o Deus que nos dá o pão diário e o pão da vida, o Deus que nos faz bendito em Cristo e nos salva e nos redime em Cristo, o Deus que nos faz vitoriosos em Cristo e templo do Espírito Santo em Cristo, sejamos bem realistas, é o mesmo Deus que nos levará para desertos, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que disse: no mundo tereis aflições. Não é automático, mas é quase automático. Aflições são quase iguais à ansiedade. Se você tiver motivo para estar aflito, é quase igual à ansiedade, não é automático. Mas na nossa humanidade é quase que automático. Se você tivesse com seus filhinhos pequenos lá no deserto, que Deus levou o povo e não tem água, então a aflição é quase igual à ansiedade. Vai pensando. Em março, sinceramente, eu pensei que nós poderíamos estar num daqueles momentos da história que Apocalipse fala, e morreu um terço da vida humana aqui, um terço da vida do mar ali. Comecei a ver imagens de toda a Itália trancada em lockdown, aí Madrid em lockdown, Londres em lockdown, e aí as nossas autoridades, eles são humanos, né? Eles não, nem os cientistas sabiam nada do vírus direito, e quanto mais as nossas autoridades em março. Então tinha um decreto na sexta-feira, que você estava se ajustando para obedecer o decreto. Na segunda-feira já tinha outro decreto, na quarta tinha outro decreto, quase que era 5 decretos por semana, de tão confuso que estavam as nossas autoridades, e os cientistas, e a humanidade, e todo mundo. Eu confesso para você que eu fiquei um pouco preocupado. Eu falei: Senhor, será que agora que vai morrer um terço mesmo? Tem 200 milhões de brasileiros, será que agora que vai morrer 70 milhões de brasileiros? Aí você via aquelas imagens de Manaus, basta morrer um pouco mais, não tinha coveiro para fazer buraco no chão, não tinha caixão e não tinha mão de obra para enterrar. E se morresse naquela proporção muito grande que imaginavam, né, até mesmo especulavam, sinceramente, ia ter corpo apodrecendo por aí afora. Dizer para você que eu não fiquei nem um pouco preocupado, eu fiquei. Em março eu pensei: vai morrer um terço da humanidade, vai ser agora. Estejamos preparados. Para piorar, meu filho perdeu o emprego, porque logo no começo da pandemia algumas empresas começaram a demitir e tal. Já estava difícil, agora então complicou. Falar para você que eu não fiquei ansioso, eu falei: será que eu pago a prestação do carro, que a última termina em dezembro? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou estar vivo? Falei para mim mesmo: quantas pessoas da igreja vão morrer? Em março, abril, estava assim, não estava, irmãos? Não era assim que estava? Eu falo para você que eu fiquei preocupado. A aflição é quase igual à ansiedade. Nós não estamos falando que a aflição é fácil, não é isso que nós estamos dizendo. E ao longo desse ano a gente viu muitas pessoas com crise de ansiedade e pânico. Mas eu penso que, em princípio, a gente pode ter todas as aflições até acordar à noite, mas não justifica não buscar a face de Deus, apresentando a Ele em oração e súplica as nossas necessidades, até que a paz de Cristo invada o nosso coração. De alguma forma Deus falava que Ele estava comigo e Ele ia abençoar. De alguma forma dezembro chegou e eu paguei as prestações do carro, e o mês passou e eu paguei as contas.
Apertou, claro. 4 meses depois, meu filho estava empregado, e a bênção daquilo que parecia tão desesperador, que ele estava desempregado, se tornou uma bênção. Porque ele ficou em casa 4 meses, fazendo aula online, e com medo que a gente pegasse Covid, com medo de perder os pais. De alguma forma, ele ficou bem mais amigo. Passou em todas as matérias do primeiro semestre de 2020, todas as matérias do segundo semestre de 2020, ficou muito mais próximo, muito mais amigo, e 4 meses depois apareceu uma porta melhor para ele. Agora, se eu estivesse ansioso, que é uma possibilidade, a aflição é quase igual a ansiedade é quase igual, a tribulação é quase igual a ansiedade, não teria mudado nada. Deus é fiel, Ele teria me abençoado. Para pensar no Israel no deserto. No fim, Deus dava água. Toda vez Deus livrava. Mas eles não se deleitaram na possibilidade de apresentar a Deus em oração e súplica todas as necessidades, até a paz do Senhor invadir os corações. Eles tiveram o livramento porque Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele tinha que manter viva aquela etnia de um jeito ou outro por causa de sua palavra. Eles receberam os livramentos, mas eles não receberam comunhão, eles não receberam paz, eles não receberam plenitude de vida. Por fim receberam o juízo, vão ficar no deserto até morrer. Deus preservou a etnia, mas aquela geração morreu. A aflição é quase igual à ansiedade, mas nós temos a opção de orar, de suplicar, até a paz de Cristo invadir o nosso coração. É totalmente lógico, porque olha para as circunstâncias, como é que eu vou pagar o carro? Será quem vai morrer na nossa igreja? Mas de alguma forma o Senhor anunciava que Ele ia abençoar, que Ele ia guardar, e eu paguei o carro, e o meu filho está melhor empregado. Só que eu podia ter feito isso com murmuração, ataques de ansiedade, de pânico, ou poderia ter tido a paz de Cristo invadida no nosso coração. Sejamos gratos. Nós temos a possibilidade, diante das aflições, de orar e apresentar a Deus em oração e súplicas as nossas necessidades, e o Deus que habita em nós e que anda conosco, falará conosco, mesmo que a gente olhe para as circunstâncias, não tem lógica, parece que não tem livramento, mas a paz de Cristo invadirá, e Ele falará, vai passar por esse mar vermelho. Sejamos gratos, nós temos a possibilidade de Deus sempre conosco. Agora a gente pode dar uma de Israel murmurador, de Israel incrédulo, Israel acusador, Israel mal agradecido de todos os livramentos do Egito. E a gente também tem a possibilidade de ficar 40 anos aí sem a bênção de Deus, numa coisa que podíamos ter tido a vitória muito antes. Gratidão, irmão, elimina incredulidade. Gratidão buscando a face de Deus elimina a ansiedade. Gratidão nos dá liberdade para o louvor. Gratidão nos dá comunhão com Deus e possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa ora para ser cheio do Espírito Santo, mas não se arrepende dos pecados, aí não dá certo. Às vezes a pessoa ora para ser cheio do Espírito Santo, mas é um dos maiores murmuradores da história, aí não dá certo. É um resmungador, aí não dá certo. Ele ora para ser cheio do Espírito Santo, mas ele é incrédulo, ele é crítico, ele é azedo, ele é amargurado, não se deleita em Deus. Sejamos gratos, a gratidão cura a incredulidade, cura a mornidão espiritual. A gratidão faz nos deleitar em Deus, porque somos abençoados e vitoriosos em Cristo, como diz Paulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo.
Se formos gratos e deleitarmos e orarmos e estivermos com Deus, a aflição é quase igual à ansiedade, mas em algum momento invade a paz de Cristo. Em algum momento veio uma certeza. Uma certeza nós tivemos ao longo de 2020, não era hora de esmorecer. O povo ia ter possivelmente ataque de ansiedade e pânico, mas nós não podíamos. Se era possível ter culto aqui só com 3 pessoas, com os distanciamentos, álcool para todo lado, a gente ia fazer culto com 3 pessoas. Se era possível fazer com 10%, era com 10%, com 20%, com 20%, com 30%, com 30%, nós íamos prosseguir. E passamos a orar todos os dias das 8 às 9, fazendo uma live para que o pessoal da igreja que não pôde acompanhar de manhã, à noite podia acompanhar, porque fica gravado lá no Facebook, e nós íamos continuar e perseverar, porque se fosse um apocalipse, se fosse morrer 1/3 mesmo da humanidade, era boa hora para estar bem próximo de Deus, essa era a hora. Então agora é a hora. Se agora é a hora de um juízo severo, agora é a hora de buscar a Deus. Agora é a hora de ouvir a voz de Deus. Agora é hora de ser invadido pela sua presença. Agora é hora de ouvir a voz de Deus. Agora é hora de ser edificado. Agora é hora da paz de Cristo invadir. Nós temos todas essas possibilidades no Senhor. Sejamos gratos. Não importa o problema, nós podemos apresentar a Deus em oração, em súplica, até a paz de Cristo invadir o nosso coração. Ou até Deus consolar o seu povo, né? Recentemente o sogro do Rogério faleceu, já vinha sofrendo com uma doença, né, Rogério? Talvez ou o Senhor curava logo, ou levava, porque a dor estava muito terrível, mas ele viu os anjos do Senhor e avisou a família: olha, eu estou vendo os anjos do Senhor, eles vieram me buscar. Isso que é vitória em Cristo, isso que é vitória em Cristo. Lembra Estevão morrendo apedrejado e vendo o Senhor em glória? Isso que é vitória em Cristo. Nem a morte tem poder contra nós. Estamos em Cristo Jesus. Sejamos gratos. Sejamos gratos, porque é isso que nós vamos fazer lá no céu. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos falar graças, Senhor. Agora que eu entendi, Senhor, o que é ter um corpo sem doença, incorruptível, glorioso, agora que eu entendi. Aí eu lia lá em Judas que um dia o Senhor ia nos apresentar diante do Senhor, diante de sua glória com toda alegria. Agora que eu entendi que aqui não tem lágrima, não tem dor, não tem tristeza, não tem choro. Agora que eu entendi, obrigado, é isso que nós vamos fazer lá no céu. Não quero desvendar todos os mistérios de Apocalipse, eu acho até um livro muito difícil, com algumas passagens simbólicas difíceis, mas grosso modo vai te ajudar bastante a ser edificado por Apocalipse, se você perceber que a cada 7 juízos desemboca na grande tribulação e no retorno de Cristo. Então, no capítulo 7, está chegando na grande tribulação, no retorno de Cristo. No capítulo 11, fim da grande tribulação, retorno de Cristo. Capítulo 19, nós já fomos arrebatados, tem as bodas do Cordeiro e retorno de Cristo. Eu vou ler o retorno de Cristo no capítulo 11, mas ele está conectado com 7, com 19, capítulo 12 de Apocalipse, o dragão quer devorar a mulher, a igreja, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Capítulo 13 começa toda uma descrição do anticristo, do seu governo. Isso é mais expandido do 13 em diante. No 19 nós estamos no céu. Nós já fomos ressurretos, nós já fomos arrebatados, nós estamos no céu, nós estamos nas bodas do Cordeiro e nós vamos voltar com Jesus, que voltará em grande poder e glória. Mas no 11 nós estamos exatamente no mesmo período do 19. Apocalipse 11, capítulo 11, verso 1. O 7º anjo tocou a sua trombeta, é a 7ª trombeta.
É a hora que os mortos em Cristo ressuscitarão. É a hora que a igreja será arrebatada. É a hora que vai ter as bodas do Cordeiro e Jesus vai voltar. Essa é a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu. E eu não sei aqui se nós já teremos chegado, eu não sei aqui se nós já teremos celebrado as bodas do Cordeiro, mas o desejo do meu coração é: Senhor, eu quero fazer parte aqui. Quando a palavra diz que muitas vozes falarão, quem sabe não serão só os anjos, quem sabe será também a igreja arrebatada, a igreja ressurreta, e eles diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Essa é a hora que nós viveremos na plenitude das bênçãos que temos em Cristo, não com o corpo que recebemos do primeiro Adão, mas com o corpo celestial do segundo Adão. É o corpo sem doença, sem pecado, celestial para toda a eternidade. É o momento das plenitudes de Deus em nossas vidas por causa de Jesus. Estamos lá, seremos arrebatados antes para falar isso ou logo depois, não sabemos. É a sétima trombeta, é a hora da ressurreição dos santos, do arrebatamento da igreja e da volta de Jesus. Aí acontece o que está no verso 16. Os 24 anciãos, 12 profetas, 12 apóstolos, não vou entrar nesses detalhes, que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ou sejamos gratos. É isso que nós vamos fazer na eternidade. Obrigado, Senhor, nos tornamos benditos em Cristo. Obrigado, Senhor, eternidade com o Senhor diante de sua glória. Obrigado, Senhor, pela plenitude do teu reino. Obrigado pelas bênçãos de Cristo. Obrigado porque a dor, a lágrima, a morte, o corpo terreno, tudo isso é do passado. Obrigado, Senhor. Os 24 anciãos dizem, nesse momento da sétima trombeta: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Lá em Apocalipse 19 tem muito mais informações, é bem bonito. Jesus vem com a multidão, montado no cavalo branco, na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 é muito, muito bonito. Quando Jesus volta na plenitude do seu reino, ele vai voltar conosco. Sejamos gratos, gratos ao Senhor. Vai ganhar um pirulito quem souber falar qual o tema dessa palavra. Qual é o tema dessa palavra? Sejam gratos, tá bom, sejamos gratos. Passa lá na cantina, pega o seu pirulito de chocolate ou de suco de uva, o que você quiser, pirulito para o irmão que respondeu certinho. Vamos orar? Vamos orar, vamos fazer um clamor a Deus. Irmãos, não vamos subestimar as aflições, elas são quase iguais à ansiedade. Mas nós temos a possibilidade de apresentar todos os nossos problemas com oração e súplica até a paz de Cristo invadir o nosso coração. Lembrando que, a despeito dos momentos difíceis, nós já somos eternos em Cristo. Nós já somos abençoados em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais. Lembremos, o pecado não tem poder contra nós, ainda ele milita contra o Espírito, temos que confessar pecado, mas ele está derrotado pelo sacrifício de Jesus por nós, a morte derrotada. Nós temos autoridade contra as forças das trevas. 12º mês, é Natal, Jesus veio, nós temos vitória em Jesus. Vamos fazer um clamor diante do Senhor, feche os seus olhos. Pai amado, na nossa humanidade nós temos apavorado. Lá em março a gente pensou que já era o apocalipse mesmo. A gente pensou com as cidades fechadas, 5, 6 decretos por semana,
aqui a igreja não tinha os irmãos, não estavam aqui, o prédio vazio, notícias ruins dia e noite. Nós ficamos muito preocupados, sim. Nós ainda estamos preocupados. Essa hora, a fase vermelha, laranja, nós temos motivos de aflição. Mas não são as circunstâncias do ano 2020 ou 2021 que alteram nossas bênçãos em Cristo. Não são as circunstâncias de uma pandemia que altera nossa vitória em Cristo, nossa eternidade em Cristo. Senhor amado, mas nos ensina a sermos gratos, lembrar da sua bênção, lembrar do seu poder, lembrar da sua vitória, lembrar da obra de Jesus. E nos ensina, Senhor, nos deleitarmos no Senhor com oração e súplicas, diante de momentos que a aflição é quase igual à ansiedade, a aflição é quase igual à noite não dormida, até que a paz de Cristo invada o nosso coração, porque nós temos essa possibilidade de termos a paz de Cristo, a voz do Senhor, porque já somos abençoados, já somos templo do Espírito. Senhor, que nós possamos passar pelas aflições, não como Israel, que trouxe condenação sobre si mesmo no deserto, mas que nós possamos ser como Josué e Calebe, passar no deserto abençoado, cheio de fé, liberdade para o louvor, para a adoração, porque a vitória de Cristo é para todos sempre. Oh, Senhor amado, que tenhamos liberdade de oração, liberdade da adoração, liberdade de alegria, liberdade de buscar a Tua face, que nós tenhamos amor ao Senhor. Amor ao Senhor, amor à Tua palavra, amor ao Teu povo, amor ao Evangelho, que nós não sejamos religiosos secos, mas pessoas que amam o Senhor. Pai amado, ensina-nos gratidão, alegra o nosso coração com gratidão. Gratidão elimina a incredulidade, elimina a opressão, elimina desânimo. Gratidão traz alegria, traz plenitude e traz paz de Jesus. Ensina-nos a ser gratos, adoradores, intercessores e não murmuradores e incrédulos, porque o que o Jesus fez está feito, está em pé. Oh, Pai amado, enche o nosso coração de alegria. Apresentamos esse 12º mês da igreja na Tua presença. Derrama do Teu poder, da Tua unção e do Teu Espírito Santo sobre nós e nos dá alegria, Senhor, nos dá fé e nos dá ousadia. As notícias são de pioras da pandemia e alguém pode ter ansiedade e pânico na sua humanidade. Isso é verdade, Senhor. É verdade também que temos que nos cuidar, é verdade, Senhor. Mas não é verdade que nós vamos passar pela pandemia sem ouvir a Tua voz, sem buscar a Tua face, até a paz de Cristo invadir o nosso coração e ouvirmos a Tua voz, que nós possamos ser gratos, porque nós temos essa possibilidade em Jesus e nós queremos usar essa possibilidade. Queremos também usar a possibilidade de tudo que eu falo, de tudo que eu faço, faremos em Jesus, em nome de Jesus, por Jesus, para a glória de Deus Pai, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.